Bom, estudos para concursos. Bom, pro INSS, né? Tem o EG. Pro INSS, o que eu vamos ler? Sobre disposições diversas relativas às prestações do RGPS. Isso está no artigo 152, 153, 153A, 154, 154 é grande, com um monte de incisos e parágrafos. 154, 154A, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 163, 164, 165, 166, 167. Uau, quantos parágrafos? 167A, 168, 169, 170, 170A, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176A, 176B, 176C, tá? 176D, 176E, 177, 178, 179. Cento e setenta e nove B, 179C, 179D, 179E, caraca, quantos? 170, 181, 181A, só que lá não tem nada, 181B, 181C, 181D, 181E, ou seja, um monte de parágrafos. Agora vamos ler só os capútulos de todas as coisinhas de trás para frente para criar trigas mentais de condicionamento de perguntas na cabeça para que elas sejam respondidas enquanto você lê a coisa. Que a verdade é que quando você lê a lei seca direto, você não entende nada. Você faz e confunde tudo. Vai. 171. Para o fim disposto neste regulamento, considera-se ano civil o período de 12 meses contados no dia 1º de janeiro de 31 de dezembro do respectivo ano. E agora eu vou cansar e não vou mais falar as letras e nem os números. Já cansei porque é muito chato. Mas eu tô, sabe? Eu tô lendo os caputis das técnicas. Ser mais vantajoso fica assegurado o direito de aposentadoria nas condições legalmente previstas na data de cumprimento de todos os requisitos do assegurado que tiver optado por permanecer em atividade. Na hipótese de investimento de inventário de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, deverá requerer no inventário ou arrelamento de bens por ele deixado e o pagamento da dívida. As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. Interessante. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, ainda que dê conta do Tesouro Nacional, ainda que a conta do Tesouro Nacional submete-se a o limite a que se refere o 5 do 214. Ressalvado disposto no 5 e 6 do 13, que é o artigo. E 5 e 6 são os parágrafos. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Os benefícios administrados pelo INSS que forem objeto de apuração ou irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral da Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Saúde poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelos INSS por meio de decisão fundamentada quando houver risco iminente ao prejuízo ao erário e restarem evidenciados os elementos suficientes que indiquem a existência da irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultada ao titular a apresentação de defesa nos termos dispostos neste regulamento. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança das informações e das comunicações, incluídas as da segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade das bases governamentais e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objeto de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais.
O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses do dolo ou do erro grosseiro. No exercício de suas competências, observado o exposto no inciso 11 e 12 do caput do artigo 5 da Constituição e também, ou seja, tecos de seguridade social. E na Lei 13.709 de 2018, o INSS terá acesso aos dados necessários para análise, concessão de revisão e manutenção dos benefícios por eles administrados, em especial os dados, ou seja, vai falar os dados que precisa. O INSS implementará o processo administrativo eletrônico para requerimento dos benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Canais eletrônicos. O INSS manterá o programa permanente de revisão de concessão de manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidade ou erros materiais. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional de Seguridade Social, observada a análise da divisão do serviço dos benefícios. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou o benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Se na data de entrada do requerimento do benefício é assegurado não satisfazer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los para momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfazer os requisitos, que será fixado no início do benefício, exigindo-se para tanto a concordância formal do interessado, admitindo a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. O requerente poderá, enquanto não preferida a decisão no início do INSS, por meio da manifestação escrita, desistir do requerimento formulado nos termos do disposto do 51 da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, né? 176A, voltando só para falar onde eu estou. O requerimento do benefício e de serviços administrativos pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônico, observados os procedimentos previstos em ato. Como é que se pede, né? Processos, requisitos. A apresentação da documentação incompleta não constitui por si só o motivo para a recusa de requerimento do benefício de serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Dá para saber quando não tem, né? Outro pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso, independentemente da ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido e monetariamente desde o momento em que o restou devido pelo mesmo índice utilizado para os ajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre os meses que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. O primeiro pagamento do benefício será efetuado em até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. O segurado em gozo de aposentadoria que voltar a exercitar a atividade abrangida pelo RGPS, observado o disposto no 168 e nos casos de aposentadoria especial, o disposto no parágrafo único do 169 para jus. O que os caras segurado em gozo de aposentadoria vai ter, né? Fica o Instituto INSS, Seguridade do Seguro Social, obrigado a emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão do benefício, além de memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação de Instituto Nacional de Seguridade Social para submeter-se a um exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da sua residência, ele deverá à instituição custear o seu transporte, pagar-lhe a diária no valor de R$ 24,57, ao promover uma sociedade mediante contratação de serviço de hotéis e pensões. Ou seja, eles pagam, o INSS mesmo paga quando o carinha tiver que viajar para fazer o exame médico dele. Incumbe-se privativamente os serviços públicos de carreira de seguro social, de que trata a Lei 10.855, as atribuições previstas no inciso 1 do caput do artigo 5b da referida Lei 10.855. Deixa eu ver uma coisa. Parece que é clicável, né? Interessante. E compete à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, Ministério da Economia, a edição de atos e complementares para a especificação e a definição das atividades necessárias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas para a atuação do exame de materiais e processos administrativos de benefícios sociais. Artigo 171. Quando o seguro ou dependente deslocar-se por... Espera, eu comecei a ler o próximo que eu já tinha lido, né? Voltando. Compete exclusivamente aos servidores públicos ocupantes do cargo que trata o parágrafo 3 do artigo 30 da Lei 11.907,
de 2009, a realização de atividades médico-periciais relacionadas com SGPS, sem prejuízo de outras disposições constantes do referido artigo. Ou seja, provavelmente está falando aqui que servidores públicos, tipo médicos, que provavelmente vão estar dispostos nessa lei, quais eles são e as suas atribuições, vão ser os caras que vão fazer os exames médicos. Tipo, não são contratados os caras de exames médicos pro INSS, caras privados, são próprios servidores públicos médicos. Voltando, os pagamentos dos benefícios e prestações continuadas não poderão ser antecipados, exceto nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente ou especial observado quanto a esta última disposto no parágrafo único do artigo 169, retorno da aposentadoria, a atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Aí começa um monte de incisos e parágrafos. 167A será admitida a acumulação dos seguintes benefícios. Olha, tem um parágrafo de acumulações. Eu vou anotar isso. Uma pergunta para minha cabeça. O que pode ser acumulado? Que é uma coisa que os comentários dos professores sempre fazem. Né? Exceto na hipótese do dito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quanto decorrentes de acidente de trabalho. O que pode ser acumulado, o que pode ser dinheiro, um símbolo de dinheiro para representar pago em conjunto. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária em nome do beneficiante. O valor recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou na falta deles, aos seus sucessores na forma civil, independentemente do inventário ou rolamento. A impressão digital de beneficiário incapaz de assinar aposta na presença do servidor da Previdência Social ou no representante deste como assinatura para a quitação do pagamento do benefício. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão afirmar pedido de benefícios independentemente da presença de pais ou do tutor. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se o curador é uma pessoa que cuida de uma pessoa, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses o pagamento de a herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato de discernimento. Está falando de pagamentos para pessoas que não têm capacidades. O serviço social constitui atividade auxiliar de seguro social. São desse aqui que falou de pessoas que não conseguem receber o treco. Esse é engraçado. Não é engraçado na verdade, mas tem uma historinha que é muito comumente usada para demonstrar tipo as maldade da sociedade e demonstrar o azar das pessoas. É assim, imagina que uma criancinha foi lá e perdeu os pais, né? Daí aparece a família só para roubar o dinheiro do herdeiro. Essa é a história básica. Daí o que acontece? Como diz aqui, o pai, a mãe, tutor, curador, todos esses caras aqui, eles vão receber por o valor que era para segurar para cuidar dessa criança, certo? Várias situações que eu disse de exemplo que é muito usado em histórias é que a pessoa começa a roubar tudo da pessoa, tipo, ela fica recebendo esses valores que era para cuidar da criancinha, desse dependente, mas não cuidam dela. Elas só ficam recebendo um valorzinho, mas não cuidam dela. Tipo, elas, além de abusar, elas não dão nem o mínimo para essa pessoa cuidar dessa criança. Ou seja, elas tratam mal, não compra as coisas para a escola, não compra comida, não compra roupa, não compra tênis. Esse é um estereotipo de historinhas das tristes, das pessoinhas que têm passados tristes, basicamente. Vou comentar e criar uma imagem, né? É tipo, vai lá, daí tem duas pessoas lá, só para mostrar que pais e mães também são considerados para esse tipo de tristeza. O pai e a mãe se separaram. Daí a mãe estava cuidando do filho. Só que daí ela foi lá e morreu. Daí o filho, daí imagina assim que o pai era um vagabundo.
Daí ele não trabalhava nada. Mas a mãe era bem sucedida e treco, né? Poder feminino. Daí ela cuidava bem do filho, tinha tudo, e daí o filho ganhou, tem o direito ao seguro, o seguro por morte. Só que daí apareceu quem? O pai dele. Do nada, o pai dele, que nunca cuidou dele, ele nem entendia direito, vai lá e começa a representar para cuidar dele. Só que não é isso. Tudo isso era só uma tramanha pro carinha, para esse pai, receber o valor de dependente do filho dele. E daí ele nem cuida mais do filho e só fica usando o dinheiro teco. Na verdade, essa também é uma historinha que normalmente quando aparecem novelas usam esse tipo de desculpa para imaginar uma mulher do mal. Mas, como eu disse, isso aí é todo mundo pode fazer isso, né? Voltando. O servidor constitui. O social constitui a atividade auxiliar do seguro social e visa prestar os benefícios de orientação e apoio no que concerne a solução dos problemas pessoais, familiares e a melhoria de sua inter-relação com a previdência social para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a substanção de outros recursos sociais de comunicação. Não poderão ser procuradores, olha, pessoas que não podem ser procuradores das outras, né? Somente será aceita a constituição do procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas, nos casos de representações credenciadas. Se você não sabe, procuradores são pessoas que representam o outro para coisas com todos alguns poderes que são dados a eles, tipo representar em processos civis ou criminais ou outras coisas. Credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres nos casos de parentes de primeiro grau ou em outros casos a critério do Instituto Nacional de Seguridade Social. Não constitui procuradores observar se há subsidiariamente na Constituição, quer dizer, não Constituição, está escrito na Constituição de Procuradores, ou seja, coisas que são necessárias para virar um procurador, no dispositivo do Código Civil. O Instituto Nacional de Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar a procuração quando se manifestar indício de inidoneidade. Inidoneidade é o termo engraçado para que é contra a lei, certo? Do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, de providências que se fizerem necessárias. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo se o caso, em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago ao procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor de mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. O INSS poderá arredondar para a unidade real imediatamente superior os valores de centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. O Instituto Nacional de Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício. Daí, 153, 153A e 152. Mas assim, a gente terminou de ler todos os caputs, mas não leu nenhum dos incisos e nenhum dos parágrafos. Ou seja, tá meio tudo incompleto que a gente leu, né? Vamos ver se a gente vai conseguir completar as informações na cabeça com perguntas. Demorou 17 minutos só para ler todos os caputs, meu, muito tempo. Então vamos dar uma pausa de alguns segundinhos.
Voltando. Vamos ver se eu consigo ler tudo direto. 15 páginas de teteco. De texto. Sem me distrair. Bom. Vamos falar a frase da motivação. Sabe, eu passei no concurso do INSS muito rápido. Sou o melhor de todos, sou o mais esperto de todos. Eu era o melhor do ranking. E fui nomeado super rápido. Uhul! Alex, gabaritou direito previdenciário. Incrível. Pronto. Vai, 152. De novo, só vou falar que vai do 152 até o 1 artículo... Até o artigo 181E. Nossa, 152 até o 181. É tipo uns 40 artículos. E ainda tem letras no meio. Muita coisa. Vamos lá. De novo, os capítulos disso aí é as posições diversas e relativas à prestação do regime geral de previdência social. Coisas estranhas, né? Nenhum benefício ou serviço de previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Na verdade, isso aqui é um básico que aparece em todos os trecos de estudos. Ou seja, tudo tem dinheiro. Tem que ter dinheiro para fazer as coisas. O benefício concedido ao segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessação, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Só para ir direto, o Instituto 154 diz: o Instituto pode descontar da renda mensal do benefício, ou seja, valores que são tirados para pagar o seu benefício, se lembra? Que a fonte de custeio tem que ter, que não pode pagar benefícios ou coisas sem ter fonte de custeio. Daí aqui no 154 fala coisas que podem ser tiradas de coisas de custeio. Dinheirinho, né? A concessão de aposentadoria requerida a partir do 14 de novembro de 2019, ou seja, só para você lembrar, para o INSS teve várias atualizações no código em 2019. Teve uma meio que uma, como é que se diz? Uma que droga, qual é? Teve uma reforma, isso, uma reforma previdenciária. Isso. Bom, a concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro, com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará um rompimento de vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Para fins do disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria no senso do disposto no 181B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado a constatarão da notificação das datas de concessão e do início do benefício. O importante aqui é saber que tem aqui o 181B nesse capítulo inteiro, porque a gente sabe que termina no 181E, né? Vamos ver o que está lá no 181B. Tanta coisa. 181B, 181B, 181B. Tá escrito: as aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. O disposto neste artigo não se aplica à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Isso pode ser revertido. E, porque sabe, se o cara se curar. E o segurado poderá desistir de seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção, aí requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da recorrência de um dos seguintes atos. Ou seja, um cara pode desistir, tipo, se o cara tá se aposentando por contribuição, ele pode desistir dessa contribuição aí e ficar mais tempo até a aposentadoria compulsória. Mas só se antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício, ou seja, antes dele receber o primeiro pagamento de aposentadoria, ou antes da primeira efetivação de um saque de FGTS ou de PIS. 3. O disposto nesse caput não se impede a cessação dos benefícios não acumuláveis pela força de disposição legal constitucional. É a verdade que eu não entendi o que isso quer dizer. Voltando lá para o começo. O Instituto Nacional de Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício. Daí aparece uma listinha de incisos de coisas que podem ser descontadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois começam os parágrafos. São 6 descontos. O primeiro desconto é a contribuição devidas pelo segurado à Previdência Social, né? O básico. Segundo desconto, quer dizer, chega de falar números porque é muito irritante falar números também. É um desconto, um pagamento administrativo ou judicial do benefício previdenciário
ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação de benefício pela revogação da decisão judicial, em valor que não exceda 30% da importância da renda mensal ou do benefício, nos termos do disposto neste regimento. É um desconto exposto de renda de fonte, é um desconto aos alimentos decorrentes da sentença judicial, e é um desconto às mensalidades de associação e às demais entidades de aposentadoria ou pensionistas, legalmente reconhecidas, constituídas ou em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados e observados disposto no 1 e no 1E 6I. O pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou por abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente à amortização da despesa contraída por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. 1. O INSS estabelecerá requisitos adicionais para a efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados os critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesse dos benefícios e interesse público. Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio da autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos serem definidos em um ato do INSS. A autorização do segurado prevista no primeiro deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser validada a cada 3 anos a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. 1C. A autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogado a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. 1D. Considera-se associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por 1. Aposentadoria ou pensionistas com objetos inerentes a essas categorias, ou 2. Pessoas de categoria profissional específica cujo estatuto ou estatuto as preveja como associados ativos e inativos e que se tenha entre os seus objetivos a representação de aposentados ou pensionistas. 1E. Considera-se mensalidade de associação e as demais entidades da aposentadoria ou pensionistas a contribuição associativa devida exclusivamente em razão da condição de associado em decorrência da previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios e seguros, empréstimos, nem qualquer outro tipo de desconto sujeita ao limite máximo de desconto estabelecido em ato de presidente do INSS. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de benefícios, ações judiciais, processos de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado para fins dispostos nesse inciso 5 do caput, e poderá rescindir o referido acordo unilateralmente, depender da quantidade de irregularidades identificadas. O 5 está escrito mensalidades de associações e as demais entidades de aposentadoria e pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas em funcionamento desde autoridades pelos seus filiados, observados os parágrafos 1 a 1i. A 1L, quer dizer. Tem tantos uns aqui. Eu devia ter colocado, tipo, se você é um bom cara de apostila, você tem que colocar esses incisos extras que eles ficam falando toda hora, mencionando, no meio aqui, né? 1D. Considera-se associação ou entidade aposentada aos pensionistas aquela formada por aposentados ou pensionistas, essa é uma associação aposentados ou pensionistas com objetivos inerentes a essa categoria, ou pessoas de categoria profissional específica cujo estatuto as preveja como associados ativos e inativos e que tenha dentre os seus objetivos a representação de aposentados ou pensionistas. 1E. Considera-se a mensalidade de associações e de demais entidades de aposentadoria ou pensionistas a contribuição associativa devida exclusivamente em razão da condição de associado em decorrência da previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos. Prêmios de seguros e empréstimos sem nem qualquer outro tipo de desconto, sujeito ao limite máximo de desconto estabelecido em ato do presidente do INSS. 1F. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de benefícios, ações judiciais, empresas, processos de órgãos de controle e impactos em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrada para fins do disposto no inciso 5 do caput, e poderá reincidir o referido a esse acordo unilateralmente, depender da quantidade de irregularidades identificadas. 1G. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso 5 do caput deverão estar em situação regular perante as fazendas nacional, estadual, distrital e municipal,
a Previdência Social, FGTS, e o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Na hipótese da entidade confederativa que representa instituições a ela vinculadas, as exigências de que tratam o parágrafo 1d e 1g deverão ser atendidas pela instituição de celebrar o acordo de cooperação técnica. O INSS deverá ser ressarcido pelas despesas realizadas em função de implementação. E D. Controle de acordo com a cooperação técnica de que trata 1F pela instituição que celebrar. A instituição, finalmente acabou os uns, agora 2. A restituição, pela importância recebida individualmente por benefício de previdência social, nos casos comprovados do dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada aos moldes do 175 e feita de uma só vez ou em medida de acordo com parcelamento na forma do 244, independentemente de outras penalidades. Só para falar, o 175 está aqui nesse capítulo, né? Vamos lá procurar ele. 1757575, 757575, 757575, 757575. Ele está 6 páginas atrás na frente. O pagamento de parcelas relativas aos benefícios efetuados com atraso, independentemente de ocorrência, demora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês de efetivo pagamento. Só para confirmar que eu não entendi o que eu li. Eu estou confirmando que não entendi. Não confirmando que eu entendi, tá? Muito estranho. Voltando lá para aqueles parágrafo 2, ainda tem nos 3 primeiros artigos, meu maluco. Aqui, 3. Caso o débito seja originário de erro de previdência social, o segurado usufruindo de benefício regularmente concedido poderá devolver o valor de forma parcelada atualizada nos moldes do artigo 175, devendo a cada parcela corresponder, no máximo, a 30% do valor de benefício em manutenção, a ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Se o débito for originário de erro de previdência social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido com a correção que trata o parágrafo anterior da seguinte forma. No caso do empregado, com a observância do disposto no 365, e no caso das demais beneficiários, será observado. Se superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo sob pena de inscrição em dívida ativa. Se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado no prazo de 30 dias, contados de notificação para fazê-lo sob pena de inscrição de dívida ativa. No caso de 5, no caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que venha sendo pago, em razão do erro de providência social, o valor resultante será diferente. Verificada entre o pago e o devido, será objeto de atualização pelos moldes do 175 de novo. Vou lá ler de novo? Não, porque eu não entendi o que eu li. Quer dizer, talvez se eu ler uma segunda vez eu entenda. Vamos lá, mano. 175, 75, 75, 75, 75. Está escrito: pagamento de parcelas relativas ao benefício efetuado com atraso, ou seja, pagamentos atrasados, independentemente de ocorrência de mora de quem lhe deu causa, deve ser corrido monetariamente desde o momento que restou devido. Ou seja, pagamentos atrasados, quando forem pagar as parcelas atrasadas, elas elas são vencidas para correção monetária. Desde o momento em que restou o devido pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos de benefícios da RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês que efetivo pagamento. Ou seja, só porque pagou atrasado, você não quer dizer que vai pagar mais? Não, eu não entendi. Eu não entendi o benefício. Voltando. Tem muita coisa ainda, que saco, meu. Tem um jeito de eu ler 3 vezes mais rápido, meu? Quer dizer, eu posso ler mais rápido se eu não ler, se eu não ficar falando as coisas que eu tô lendo, né? 6. O INSS disciplinará o desconto de renda de valores e benefícios com fundamento no disposto no inciso 6 do caput e observar as seguintes condições. 1. A habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte recebida pelos seus respectivos titulares. A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatórias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos na forma justa e eficiente. O próprio titular do benefício deverá firmar a autorização expressa para o desconto. O valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações de que tratam incisos 1 ao 5 do caput correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o 13º salário ou de sua parcela, estabelecido no momento de contratação.
O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento do benefício. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6 do caput se receberem o benefício do Brasil. A retenção recairá somente sobre os parcelas mensais fixas integrais, vedada a integração, vedada a administração no eventual saldo devedor. O titular do benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitar os limites consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. O eventual modificação do valor do benefício ou das consignações de que trata o inciso 1 a 5 do caput que exulte margem consignável inferior ao valor do parcela pactuada poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais, e outros que se fizerem necessários. Na 7, na hipótese de coexistência de descontos relacionados no inciso 2 a e 6, uma coexistência, ou seja, dois ao mesmo tempo, prevalecerá o desconto do 2. Só para ler de novo, o que está escrito no 2? O 2 é o pagamento de administrativo judicial, benefício previdenciário, assistência devido, ou assistencial indevido ou além de devido. Não entendi. Não entendi. 7A, 7B. Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos no ato do INSS. A autorização do segurado de decretato 7A poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora de benefício por outra para pagamento do benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado a operação com a instituição pagadora na forma do 9, enquanto houver saldo devedor em amortização. O titular do benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie, ou de pensão por morte concedida pelo RGPS, poderá autorizar de forma revogável e retratável que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos quando previstos em contrato para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. O INSS não responde em nenhuma hipótese pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se a sua responsabilidade. 1. É que seus valores autorizados pelo benefício e do seu repasse à instituição consignatária em relação às operações contratadas na forma em inciso 6 do caput. A manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado na forma estabelecida no INSS, e enquanto não houver retenção superior ao limite de 30% do valor do benefício em relação às operações contratadas na forma do 9. Serão inscritos em dívida ativa pelo Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese da cessação do benefício pela revogação da decisão judicial nos termos do disposto da Lei 6.830 para execução judicial. Será objeto de inscrição da dívida ativa para fins do disposto no 1, em conjunto ou separadamente, e o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão da fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o parágrafo 12 ocorrerá na forma prevista no artigo 179 deste regulamento e no artigo 27 do Decreto-Lei 4.657. 154A, o INSS poderá arredondar para unidades do real imediatamente superior os valores de centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único, os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento benefício na hipótese de sua cessação. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor de mensalidade e as diferentes eventualmente pagas com o período a que se referem os descontos efetuados. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago ao procurador, cujo mandato não terá prazo superior de 12 meses, podendo ser renovado e revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional. Interessante que o benefício pode ser pago a um procurador, né? Ah, entendi. O procurador do benefício deverá afirmar perante o Instituto Nacional de Segurança Social termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento de que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer a sanções criminais cabíveis. 157. O Instituto Nacional de Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar a procuração enquanto se manifestar indício de
idoneidade do documento ou do mandatório, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Na constituição de procuradores, observar-se subsidiariamente o disposto no Código Civil. O dependente é excluído na forma prevista no 916 pulantes. O dependente de perder direito da pensão por morte na forma prevista no 5, no 185, não poderá apresentar outro dependente para fim de percepção do benefício. Eu acho que esse treco aqui é o carinha que fica com... que recebeu a idade de parar de ser dependente, que é 21 anos. Somente será aceitar a constituição do procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas nos casos de representantes credenciados de leprosários, senatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau ou em outros casos a critérios do Instituto Nacional de Seguro Social. Não poderão ser procuradores os servidores públicos, civis ativos e os militares ativos, salvo se parentes até a segundo grau. Os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no 166. Parágrafo único, podem otorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas a gozo dos direitos civis. O serviço social constitui a atividade auxiliar de seguro social e visa prestar aos beneficiários orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e a melhoria de sua inter-relação com as previsões previdência social para a solução de questões referentes aos benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Será dada prioridade de atendimento assegurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. Para assegurar o efetivo atendimento dos benefícios, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais e intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. Caraca, já que eu tanto tempo aqui, né? O serviço social terá como diretriz a participação do benefício na implementação, fortalecimento da política previdenciária em articulação com a associação com as associações de entidades de... Aí não terminou. O serviço 4, o serviço social, prestará assessoramento técnico aos estados, distritos e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a previdência social. O ministro do Estado da Previdência expeditará atos complementares para a qualificação do disposto neste artigo. 162. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se no seu a falta e por período não superior a 6 meses o pagamento a herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato de recebimento. 2. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos desde que comprovado o andamento regular do processo legal da tutela ou curatela. 4. Na hipótese de interdição do beneficiário para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico pericial de perícia médica federal. 5. No ato de requerimento dos benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigido a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos no ato do INSS. 163. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar o recibo de benefício independentemente da presença dos pais ou do tutor. A impressão digital do beneficiário capaz de excelar aposta na presença do servidor da Previdência Social ou representante deste vale como assinatura para a quitação do pagamento do benefício. O valor não recebido em vaída será, pelo segurado, somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente do inventário ou rolamento. Os beneficiários poderão ser pagos mediante depósito na conta corrente bancária em nome do benefício, em nome do beneficiário. Benefícios e beneficiários, né? Na hipótese de falta de movimentação relativa a saque em conta corrente, cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente do pagamento de benefícios por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional com a identificação de sua origem. Exceto na hipótese do direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes do acidente de trabalho, aposentadoria concedida por incapacidade temporária, voltando aqui, né? Exceto na hipótese, não é permitido o recebimento conjunto, inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho. Ou seja, não é permitido conjunto de mais de uma aposentadoria, não é permitido conjunto de aposentadoria com abono de permanência de serviço, não é permitido conjunto de mais salário de maternidade com auxílio por incapacidade temporária, não é permitido conjunto de auxílio acidente, não é permitido conjunto de pensão deixada por cônjuge, não é permitido conjunto de pensão deixada por companheiro ou companheira, não é permitido conjunto de pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira,
Não é permitido conjunto de auxílio acidente com qualquer outra aposentadoria. Nas hipóteses de contrato, incisos 6, 7 e 8, que são pensão cônjuge, pensão companheiro e pensão cônjuge com companheiro. Eu não entendo por que tem um capítulo extra que fala cônjuge e companheiro. Do caput ficará facultado ao independente optar pela pensão mais vantajosa observado exposto no 67. Ou seja, como disse aqui, não podem receber conjuntamente. Mas só que tem uma coisa. Imagina assim, o cara teve um acidente, mas daí também, uma tristinha, o cônjuge dele morreu, o companheiro morreu. Ou seja, normalmente essa pessoa, ela ia ganhar um treco extra, sabe? Na verdade, eu acho que eu tô confundindo as coisas. Basicamente, a pessoa pode ter vários companheiros ou cônjuges na vida. Quando é um cônjuge, a pessoa para de receber um benefício se ela se casa de novo. Por isso que tem tanta vagabundagem de os carinhas, se não casar, ficarem só companheiros e nem casarem de novo. Depois do treco, né? Para continuar recebendo o valor de dependente. Só que agora mudou as regrinhas e elas não podem receber para sempre, né? Bom, basicamente a pessoa vai ter na vida, se ela for uma azarada da louca, ela vai mudar de vários cônjuges ou companheiros. E daí, nisso ela vai ter que, se esses dependentes, se ela for dependente, ela vai ter que, ela não pode receber mais de um, né? Tipo uma bruxa ou um bruxo viúvo. E daí, ela vai ter que falar, mas ela tem a opção de escolher sobre o benefício que era mais vantajoso. Ou seja, ela pode receber a pensão do companheiro que era mais rico dela, ou dele. Voltando. É verdade, o recebimento conjunto de seguro-desemprego ocorre benefício de prestação continuada de previdência social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou auxílio bônus de permanência em serviço. É permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento com o benefício de quitato Lei 7070 82, que não poderá ser reduzido em razão de eventual requisição da capacidade laborativa ou da redução da incapacidade para trabalho ocorrida após a sua concessão. O segurado é exclusivo em regime fechado durante a percepção pelos dependentes do benefício de auxílio reclusão não terá o direito aos benefícios de salário e maternidade de aposentadoria reconhecida, exceto se manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes. Será admitida a acumulação dos seguintes benefícios: a pensão por morte deixada por cônjuge do companheiro e do RGPS, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, com pensões decorrentes das atividades militares que tratam 42 e o artigo 142 da Constituição. A pensão por morte deixada do cônjuge com companheiro, RGPS, com aposentadoria. Eu vou pular essa coisa. Tem um monte de parágrafos, né? Vou ler os parágrafos. Aqui tem um monte de porcentagens, né? A aplicação do disposto no 1. O 1 fala: nas hipóteses de acumulação prevista no caput, fica assegurado a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso de uma parte e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Daí fala de porcentagem. A aplicação do 1 poderá ser vista a qualquer tempo a pedido do interessado em razão da alteração de alguns benefícios. Na hipótese de recebimento de pensão desdobrada para fins de aplicação do disposto no SIM em relação aos desse benefício será considerado o valor correspondente ao somatório de cota individual e de parcela de cota familiar devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim de desdobramento ou de alteração do número de dependentes. As restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito aos benefícios tenham sido adquiridos em 13 de novembro de 2019. Para fins disposto neste artigo, não, no ato de habilitação de concessão do benefício sujeito à acumulação, o INSS deverá, falar três coisas para habilitação de concessão: verificar a filiação, solicitar o segurado, manifesta expressamente a sua pensão. E, sabe, qual benefício ele quer. E, quando for o caso, verificar a condição de segurado. O pensionista, de modo a considerar, dentre outras informações constantes do CNC. O CNC é o banco de dados, sabe? Basicamente o banco de dados, o cadastro. O Ministério da Economia manterá o sistema de cadastro de segurados RGPS dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social e perderá
e poderá, para tanto, firmar acordo com cooperação com os outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. 7. Até que o sistema de trata o 6 seja implementado ou a comprovação de que o aposentado ou pensionista, cônjuge ou companheiro ou o companheiro da GPS não receba aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social será feita por meio de autodeclaração, a qual o sujeitará a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Tô cansado, tô com saco, não quero mais ler não. Eu tô na metade, falta a metade ainda. 669 até os 70 e 80 iniciar. Mas tchau. Tchau!